Graça e paz, querido e querida, que alegria estarmos juntos mais uma vez para a nossa 14ª aula do curso de preparação, de conexão com você e com a nossa igreja, que você já faz parte dela, você já é. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que alegria estarmos juntos. Na nossa última aula, nós estávamos falando sobre os fundamentos doutrinários da nossa fé, da nossa forma de ser metodista wesleyano. Eu falei em primeiro lugar da Bíblia e depois comecei a falar do credo apostólico. Ao falar da Bíblia, eu estava falando sobre a questão de exegese, hermenêutica, e eu fiquei devendo um versículo para você que eu queria citar agora, quando eu falei da palavra defraudar. Você se lembra que eu falei o que significava a palavra defraudar? O texto que eu confundi, eu achei que fosse Timóteo, é Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 3 em diante. Deixa eu ler para você aqui. Está escrito assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, que é uma das palavras que traduzidas lá do amor, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente o Senhor é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim santificação. Bom, eu fiquei devendo esse texto para você, e aí a palavra defraudar no grego, essa ideia de ir além, de transgredir, de não estabelecer limites e, de alguma forma, provocar na pessoa algo ofendendo-a. Essa é a ideia que eu quis trazer naquilo, tá bom? Então, fechando esse parênteses, fazendo um gancho da aula anterior, hoje eu quero continuar conversando com vocês a partir da onde nós paramos. Nós falamos do nosso fundamento, que em primeiro lugar era a Bíblia, o segundo que era do apostólico. Fechamos nisso. Num segundo nível, eu queria falar para você de algo que nós chamamos de 25 artigos de religião. Uma hora eu escrevo cursiva, outra hora eu escrevo de forma... É assim, né? 25 artigos de religião. O que quer dizer isso? Deixa eu falar para você entender. Você aprendeu que nós somos uma igreja que é um movimento de avivamento dentro da igreja anglicana. A igreja anglicana é uma das igrejas lá da Reforma Protestante. E a igreja anglicana, no século XVI, teve um processo de idas e vindas, no sentido de se relacionar e se submeter ao Vaticano, à igreja romana. E, num desses momentos, a igreja anglicana criou 39 artigos de religião. Esses artigos de religião da igreja anglicana, que está lá no livro comum de orações da igreja anglicana, era para falar o porquê que ela não era romana. Era para doutrinariamente diferenciar no que a igreja anglicana era diferente da romana, ok? Quando Wesley está no processo de avivamento, ele pega esses 39 artigos e enxuga para 25. Na verdade, foi 24, depois o metodista norte-americano colocou mais um. Então, hoje, nós temos algo que nós chamamos 25 artigos de religião. Isso daí é fácil se encontrar no Google, se você quiser eu posso te mandar depois. Eu não vou ler todos, mas pastor, o que é isso? Isso é tudo que você está aprendendo aqui. Vou ler um artigo de religião, número 1. Fé na Santa Trindade. Há um só Deus vivo e verdadeiro, eterno, sem corpo nem partes, de poder, sabedoria e bondade infinitos, criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na unidade dessa divindade, há 3 pessoas da mesma substância, poder e eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o primeiro artigo de religião do metodismo histórico. Nós já estudamos sobre isso, percebe? E cada artigo de religião é assim. Vou só citar. Cremos que o Verbo ou Filho de Deus se fez verdadeiro homem, que é Jesus.
cremos na ressurreição de Cristo, cremos no Espírito Santo. O item 5 fala assim, o artigo 5º, cremos na suficiência das Santas Escrituras, porque a Igreja Romana fala que a tradição é o complemento das Escrituras, e nós não cremos assim. O artigo 6, cremos no Antigo Testamento, porque tinha gente falando que o Antigo Testamento não era a palavra de Deus para nós, e assim vai. Item 8º, livre-arbítrio e boas obras. Por exemplo, o 11º fala das obras de superrogação, que na tradição e na doutrina católica é aquilo que você faz além, em favor de outro. Quando você manda rezar missa por alguém, na tradição católica é uma obra de superrogação. Aqui o item 11, o nosso artigo 11, fala que nós não cremos nisso. O item 16 fala dos sacramentos. Nós cremos em 2, já explicamos isso. Aqui fala que os outros sacramentos da Igreja Romana, nós não reconhecemos os outros 5. Então, esses são os artigos de religião, que é um resumo da forma como os metodistas wesleyanos creem na nossa forma de ser. Vou dar um exemplo para você aqui, né? Que é interessante. Deixa eu ler um aqui que eu acho legal. O 14º, purgatório. Não cremos no purgatório. Olha o 15º. Do falar na congregação em língua desconhecida. É claramente contrário à palavra de Deus e ao costume da igreja primitiva celebrar o culto público na igreja ou ministrar os sacramentos em língua que o povo não entenda. Por que desse artigo? Porque nessa época a missa era rezada em latim. Parou de ser rezada agora só nos anos 60. Percebe? E assim são os 25 artigos de religião. Por exemplo, o 24º artigo de religião, das riquezas e dos bens dos cristãos. Eles não são comuns quanto ao direito, título e posse deles, como falsamente apregou alguns. Não obstante, cada um deve dar liberalmente do que possui aos pobres. Porque você sabe, né? Na Idade Média, muitos bens foram penhorados e foram transferidos para a igreja. No início do cristianismo, tinha o princípio de vender as propriedades para dar para os apóstolos abençoarem a igreja. Agora, o dono decidia vender. Não era o coletivo que decidia pela propriedade privada. Então, o 24º artigo de religião fala sobre isso. O 20º, que eu gosto de um aqui, o 21º, olha o que está escrito: casamento dos ministros. Os ministros de Cristo não são obrigados pela lei de Deus, quer a fazer voto de celibato, quer abster-se do casamento. Portanto, é tão lícito a eles como aos demais cristãos o casar-se à sua vontade, segundo julgarem melhor a prática da piedade. Percebe? Graças a Deus que tem esse artigo, porque eu sou casado há 39 anos e bem casado. Então, queridos, esse é para nós o segundo nível, no segundo nível da nossa fundamentação doutrinária, em segundo lugar, os 25 artigos de religião. Então, primeiro lugar, Bíblia. Segundo lugar, credo apostólico e 25 artigos de religião. Em terceiro lugar, existem os sermões de Wesley. Eu até tenho eles aqui no meu gabinete. Nossa, ficou feio esse Wesley agora. Mas é um livro, tem aqui guardado. É um livro que nós já falamos aqui anteriormente. Wesley pregou mais de 40 mil sermões. Muitos sermões dele foram escritos. Esses sermões, aqueles que têm uma questão doutrinária, eles foram preservados, não todos, mas muitos, e esses sermões hoje servem para nós sabermos como que Wesley interpretava a Bíblia no tempo dele e serve de referência para nós. Então, os sermões de Wesley são para nós hoje uma base doutrinária, mas olha só, em primeiro lugar a Bíblia. No segundo plano, no terceiro nível do segundo plano aqui, os sermões de Wesley. Além disso, as notas explicativas. Eu falei anteriormente, eu vou repetir, Wesley, ele escreveu muitos textos para que os metodistas aprendessem teologia, que nem todo mundo podia ir para a universidade para ser um pastor. Então, ele escreveu muito sobre o Novo Testamento. Essas notas explicativas sobre o Novo Testamento, hoje a gente tem acesso a elas, tanto na língua original inglesa, quanto traduzido para o português.
E isso é base da nossa fé. Agora, preste atenção, sempre gosto de citar isso. Imagine que algum teólogo estudioso de Wesley descubra lá na casa dele, que está preservada lá na Inglaterra, descubra um manuscrito de Wesley e se comprove que é original, lá numa gaveta perdida. E esse manuscrito, imagine, por hipótese, que vai contra a Bíblia. Sabe o que a gente faz? Rasga o manuscrito. Porque para nós a Bíblia está em primeiro lugar. Se o que aparece aqui está de acordo com aqui, serve para nós. Se o que aparece aqui está contrário aqui, não serve para nós. Então, para nós, em primeiro lugar, a Bíblia. Segundo lugar, credo apostólico, 25 artigos de religião. Terceiro lugar, sermões de Wesley, notas explicativas do Novo Testamento. Agora, lembra que eu falei para você que tinha primeiro, segundo e terceiro? Primeiro, Bíblia. Em segundo lugar, essas três coisas. Por fim, nós temos aqui, então, lá, né? Primeiro a Bíblia. Na verdade, esse daqui eu vou te fazer bonitinho aqui. Isso daqui não é terceiro, tá? No segundo lugar, primeiro lugar, a Bíblia. Segundo lugar, credo, 25 artigos e sermões de Wesley, tá bom? Agora, em terceiro lugar, nós temos os documentos da igreja. O que quer dizer isso, pastor? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, a gente reúne um concílio, onde você pode participar, sendo escolhido para representar a sua igreja. Nesse concílio, decisões são tomadas. Essas decisões são os documentos da igreja. Eu trouxe aqui para ilustrar para você. Eu tenho aqui as atas e documentos de um concílio geral da igreja, que é o órgão máximo da igreja, que legisla, que delibera as questões da igreja, tá vendo? Esse concílio aqui, esse documento é de 2011. Foi um concílio que foi do dia 9 ao 17 de julho, lá em Brasília, aqui perto em Brasília. Aqui tem todas as decisões que foram tomadas, as atos, os documentos, os anexos. Isso daqui é uma base doutrinária para nós. Além disso, que os concílios decidem como que a igreja se organiza, como a questão das instituições de ensino, tudo é num concílio geral que isso é decidido. Deus já me deu o privilégio de participar de diversos desses concílios. Agora, também existem questões doutrinárias. E aí existem nas questões doutrinárias aquilo que a gente chama de pastorais. O que são as pastorais? São documentos doutrinários. Deixa eu voltar um pouquinho nos documentos. Aqui são os cânones da igreja. Esses cânones, tá vendo? É toda a doutrina e todas as leis da igreja. Ele é de 2017. O que quer dizer isso? No concílio de 2016, foram decididas coisas que estão aqui. No concílio de 2022, outras decisões foram tomadas e houve uma atualização dos cânones. Então, isso é documento da igreja, que está disponível na internet, a hora que você quiser, você pode me pedir que eu te mando em PDF. São decisões da igreja que foram tomadas pelos membros da igreja. Detalhe, todos os concílios nossos, com exceção do concílio local, há uma paridade. Então, se tem 50 pastores, pastoras, clérigos, tem 50 membros leigos e leigas. Todas as decisões da igreja são tomadas não só por um grupo de pastores, com a presença sua, membro leigo da igreja, que é a igreja e, portanto, decide pela igreja, tá? Esses são documentos. O que são as pastorais, pastor? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas os bispos e as bispas da igreja, atualmente o nosso colégio de bispos e bispas chama colégio episcopal. A palavra episcopos na Bíblia, vou escrever aqui para você, deixa eu pôr aqui, episcopos. Essa palavra quer dizer supervisor, quer dizer pastor dos pastores. Então, o nosso colégio episcopal é formado por 10 pessoas. Por que 10 pessoas, pastor? Porque hoje nós temos aqui no Brasil 10 regiões eclesiásticas. O que é uma região eclesiástica? É uma área geográfica que tem um ajuntamento de igrejas. No nosso caso, nós somos a 8ª região eclesiástica. Nós somos o estado do Mato Grosso, o estado do Tocantins, o estado de Goiás,
o Distrito Federal e o Estado Missionário do Rio Grande do Norte. Essa é a nossa 8ª região. A pessoa que é a nossa bispa aqui, que exerce a função episcopal, é uma mulher, uma bênção de Deus, a bispa Ideide. Então, a nossa igreja, ela está representada, a nossa região, no colégio de bispos, que são 10 pessoas, pela bispa Ideide. Esse colégio de bispos, ele se reúne, eu já vou aproveitar e falar sobre isso agora. Pastor, como que um bispo, uma bispa são eleitos? Vou explicar para você. A nossa igreja, ela se reúne aqui, você vai fazer parte dessa igreja e você vai ser um membro que, do ponto de vista da legislação, é uma associação, uma pessoa jurídica, você vai ser sócio dessa associação, membro da igreja. Nós nos reunimos aqui em aquilo que nós chamamos concílio local. O que quer dizer isso, pastor? A igreja, quando tem que tomar qualquer decisão, ela é uma igreja conciliar. O que quer dizer isso? Nós nos reunimos, o pastor não toma, eu estou gravando essas aulas aqui no meu gabinete, o pastor não toma as decisões sozinho no gabinete de forma monocrática. Não. O pastor reúne o concílio. O pastor, no caso eu, sou o pastor presidente do concílio. Tem um jeito certo de reunir, convocar com antecedência para todo mundo ficar sabendo, publicar tal. Nesse concílio a gente toma as decisões da vida da igreja. E uma das decisões que a gente toma é escolher delegados. O que esses delegados ou delegadas fazem? Vão nos representar nas instâncias superiores. O que tem depois do concílio local? Tem o concílio distrital. O concílio local se reúne quantas vezes for necessário durante o ano. O pastor convoca quantas precisar. O concílio distrital acontece uma vez por ano. Nesse concílio vão todos os pastores do distrito. O que é o distrito, pastor? Por exemplo, o nosso aqui é Distrito Goiás Oeste. São as igrejas aqui da Grande Goiânia e do lado oeste do estado de Goiás. Então, é o Distrito Goiás Oeste. Essas igrejas, elas têm seus pastores e têm um supervisor, um pastor de uma igreja, que é o supervisor dessas igrejas, que é nomeado pela bispa, que nós chamamos de superintendente distrital, SD. No nosso caso, atualmente, o nosso pastor aqui, pastor Ramilson, é o nosso SD. Então, além de pastor da central, ele supervisiona o nosso distrito. Quando reúne o concílio distrital, ele que convoca, ele que preside, como superintendente distrital. Quem vai nesse concílio? Os pastores e os representantes leigos de cada igreja, os delegados. Então, os delegados se reúnem. Então, de acordo com o tamanho da igreja, vai o número de delegados, por exemplo, nós temos 3 pastores aqui, pastores e pastora. De acordo com o tamanho da igreja, vão o número de delegados. Nessas decisões conciliares, o que discute aqui, pastor? Vamos abrir um campo missionário em Rio Verde, que nós temos lá, que é um campo missionário distrital. Vamos fazer uma atividade missionária numa cidade, vamos juntar as igrejas. Tudo isso é discutido no concílio distrital. Acima do concílio distrital, tem o concílio... Ficou feio o concílio agora, meu Deus do céu. Vou fazer melhor. Concílio regional. Pastor, concílio regional reúne de quanto tempo? De 2 em 2 anos. É o concílio regional. Quem preside o concílio regional? Você lembra que o concílio local é o pastor, o concílio distrital é o superintendente, o concílio regional é a bispa que preside. Ela convoca, vamos ter o nosso agora em novembro, a cada 2 anos tem. Nesse concílio vão todos os pastores e pastoras da região e vão todos os representantes de cada igreja, que são os leigos. Então, todos os leigos da igreja vão ser representados por aqueles que a igreja local... Lembra que eu falei que vocês elegem os delegados? Você pode ser um delegado para ir representar a gente no concílio regional. Nesse concílio regional, as decisões da região são tomadas, lembrando do tamanho da nossa região aqui, que é o Centro-Oeste.
Esse concílio regional, a bispa faz avaliação, a prestação de relatórios, as eleições das comissões ministeriais. Por exemplo, a pastora Rose, nossa pastora aqui, ela está no período de aspirantado. Onde que ela vai ser avaliada? Nesse concílio. Onde que ela vai ser votada para poder se tornar ordenada, entrar na ordem presbiterial? No concílio regional. Esse concílio acontece a cada 2 anos. Nesse concílio, também há aquilo que nós chamamos, e cria-se uma grande expectativa, nomeações pastorais. Pastor, explica melhor. Na igreja metodista, o pastor não é o dono da igreja. O pastor, até aqui na igreja, as igrejas metodistas, o pastor não assina documentos da igreja. São procuradores que vocês escolhem nos concílios, que vão representar a igreja diante do banco, diante do cartório. Porque o pastor, ele está ligado à região e ele só preside aqui. Quem assina, quem movimenta a conta bancária, são sempre procuradores que vocês escolhem e nunca sozinho, sempre no mínimo 2 assinaturas. Então, o pastor e a pastora, nós somos avaliados a cada 2 anos. Então, a igreja se reúne, a bispa manda um questionário, e essa reunião é presidida por um superintendente distrital, alguém que a bispa nomeie, e aí a igreja, ou a liderança da igreja, depende do momento, ela vai avaliar o pastor, avaliar a caminhada da igreja. O pastor também se avalia. E aí eu respondo para a bispa: bispa, eu gostaria de continuar pastoreando esta igreja. E a igreja vai responder também a partir dessa avaliação: bispa, queremos que o pastor continue nos pastoreando. Quando a bispa tem um pedido meu de continuidade e da igreja, e a igreja está caminhando bem, está dando frutos, está cumprindo o propósito de Deus, a bispa normalmente nomeia por mais 2 anos. E a cada 2 anos, esse processo se repete. Eu estou aqui, esse ano é o meu 21º ano. Então, eu já passei por esse processo 10 vezes, de 2 em 2 anos. É importante, meu irmão, minha irmã, a gente ter de prestar contas. Quando a gente não presta contas, a gente corre o risco de se afastar daquilo que é o correto. Jesus prestou contas para Deus do que ele fez na oração sacerdotal. Os discípulos prestavam contas para Jesus quando voltava das missões. Então, o pastor precisa prestar conta. A gente presta contas para a igreja, para a bispa, para a região. E é nesse concílio que, se houver mudanças, elas são anunciadas. Por exemplo, eu fui pastor na igreja de Valinhos, em São Paulo, durante 8 anos. Deus me deu o privilégio de plantar aquela igreja. Depois de 8 anos, a igreja toda queria que eu permanecesse. Mas eu e a minha família, orando, entendemos que era o momento de fazer uma transição pastoral. E aí nós chegamos para o bispo na época e falamos: bispo, nós queremos ter uma nova oportunidade. O bispo podia ter falado: não, vocês vão ficar aí. Mas ele me nomeou para cá. Então, a nomeação é do bispo. A nossa igreja, como eu disse para vocês, ela é conciliar, é uma característica dela. As decisões são decisões feitas em concílio, tomadas no coletivo, e ela é episcopal. O que quer dizer isso? O pastor não é o dono da igreja, nem um grupo de irmãos. A igreja, ela se submete à autoridade do bispo. Por fim, ou da bispa, ela também é conexional. O que quer dizer isso? Se você, sendo membro dessa igreja, mudar para Rio Branco, no Acre, você vai ser metodista lá. Se você mudar para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar que você for, a nossa igreja no Brasil, ela está conectada. Então, nós somos conciliares, episcopais e conexional. Bom, voltando no conciliar aqui. No concílio regional, na igreja local, são eleitos os delegados, que poderão ir até no concílio geral, concílio regional. Para terminar essa questão aqui, eu vou falar aqui agora. Concílio regional, concílio geral. Então, vamos lembrar como que funciona. Concílio geral é de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. Como que é isso, pastor? A cada 5 anos acontece o concílio geral. O último foi em 2022, o próximo vai ser em 2027. Quem vai nesse concílio? Um número, não dá para ir todos os pastores do Brasil, que são mais de 1.500. Então, vai um número proporcional ao tamanho de cada região.
tanto de pastores quanto de leigos. O último tinha 254, se não me falha a memória, delegados, metade leigos e metade clérigos. Nesse concílio, são tomadas as decisões que estão nos documentos que eu te mostrei do Brasil. E também é nesse concílio que os bispos são eleitos. Pastor, como que funciona para uma pessoa poder ser candidata? Começa na igreja local. Então, esse ano não, mas em 2026 nós vamos ter um concílio local e vocês vão receber uma lista de pastores da nossa região, de presbíteros da nossa região. Tem de ter, se não me falha a memória, 10 anos de pastor, de nomeado, de ordenado. E aí você vai escolher 3 pessoas dessa lista. Então, uma lista tríplice. Sei lá, tem 30 nomes. Você vai escolher 3 que você acredita que tem um chamado para liderar a região como bispo ou como bispa. Inclusive, a nossa bispa vai estar lá o nome dela, Ideide. Você vai falar, eu acho que a bispa é uma candidata, ou não, de acordo com a sua opinião. No concílio local, sai uma lista tríplice de 3 nomes que nós escolhemos dos pastores e pastoras da nossa região. Esses nomes vão para o concílio distrital. No concílio distrital, cada igreja vai mandar a sua lista tríplice. Nós vamos escolher uma outra lista, que vem do concílio. Essa lista do concílio vai para a região do distrito. A nossa região tem 8 distritos. Então, vão vir 3 nomes de cada distrito. Então, 3 vezes 8, 8 vezes 3, 24. No concílio regional, vão aparecer lá no máximo 24 nomes. Pode ser que apareçam menos, que alguns se repitam. Aí, desses 24, nós vamos escolher 3, que é a lista tríplice da região. Esses 3 vão para o concílio geral. Então, nós temos 10 regiões. Cada região vai apresentar 3 nomes. Quantos nomes teremos? 30 pastores ou pastoras. O concílio geral vai escolher 10. Esses 10, um de cada região. Então, da nossa lista tríplice, o concílio geral, porque nós somos conexionais, vai escolher um nome. E esse nome vai ser o nosso bispo ou a nossa bispa por mais 5 anos. Pode ser a bispa reeleita e pode não ser reeleita. E aí, o bispo ou a bispa, ele não tem uma igreja local obrigatoriamente. Muitos têm. A nossa bispa, ela trabalha junto com o seu esposo, o pastor Otávio, numa igreja em Brasília, no Núcleo Bandeirantes. Mas a função dela principal é supervisionar a região. A função dela principal é cuidar da doutrina da igreja em todo o Brasil, da organização do governo da igreja. Entenderam? Então, fiz essa volta toda para você entender, para chegar nos documentos que os bispos emitem. Então, essas 10 pessoas que eu falei, vou voltar lá atrás, né? Essas 10 pessoas que são os bispos, eles fazem as pastorais. Como que funciona? Eles fazem o retiro espiritual, normalmente uma vez por ano, quando precisa mais do que um, e eles escrevem textos teológicos, doutrinários, baseado no que a gente crê, que serve de orientação prática para a vida da igreja. Essas pastorais estão disponíveis para toda a igreja, mas o pastor e a pastora têm obrigação de conhecer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Carta pastoral do Colégio Episcopal sobre batismo. Carta pastoral do Colégio Episcopal sobre ecumenismo. Carta pastoral do Colégio sobre ceia do Senhor, sobre racismo, sobre os sacramentos, sobre dízimo, sobre o culto. Olha essa daqui. Queridos, no tempo do Novo Testamento, no tempo de Wesley, no tempo que serviu de base doutrinária para nós, não existia AIDS. A AIDS é uma doença aí dos anos 80. A igreja se reuniu e escreveu um documento, que é a Carta, os Desafios Pastoral e Solidariedade da AIDS, né? Ética pastoral, sobre jejum, sobre dons e ministérios, sobre a questão missionária indigenista, sobre a questão das crianças, afetividade e sexualidade, sobre pastoral carcerária, estive preso e fostes ver-me, sobre maçonaria, já quero fazer aqui um parênteses, né? A nossa igreja, durante um período, no início, que veio para o Brasil, ela
entendia que a maçonaria era algo que podia caminhar juntos. Hoje, o nosso entendimento, fruto de decisões do Concílio Geral anteriores, decidiu que para nós a maçonaria é uma expressão religiosa. Então, se a maçonaria é uma religião, você tem de abrir mão da maçonaria para ser da metodista. É igual a pessoa que é assembleiana, ela não pode ser assembleiana e metodista. Ela não pode ser presbiteriana e metodista. Então ela abre mão, e se um dia você quiser deixar de ser metodista para ser de uma outra religião, você abdica dos votos de membro. Então, para nós, a maçonaria é uma expressão religiosa, e por isso, para ser metodista, tem que deixar de ser maçom. Sobre eleições, essa daqui é antiga, de 98, né? Mas o que quer dizer isso? Que, por exemplo, um pastor metodista, se ele quiser se candidatar a um cargo político, ele pode, é um direito dele de cidadão, mas ele precisa se afastar da função pastoral dele, porque para nós o púlpito não é um palanque. Para nós defendemos causas bíblicas, da família, do ser humano, causas que envolvem questões sociais, mas nós não nos envolvemos com questões partidárias. Então, o pastor ou a pastora tem direito de ter a opinião política que ele quiser. E ele vota em quem ele quiser. Se você quiser perguntar para mim, no particular, em quem eu vou votar, eu posso te falar. Mas no púlpito, a nossa posição, que vem dos órgãos maiores da nossa forma de encarar a doutrina, é que o púlpito não pode ser um lugar onde nós vamos levantar eleitores. Por quê? Porque eleição é uma questão que é de fora o íntimo, e você, sendo uma pessoa esclarecida, você vai buscar informações na história do partido, no candidato que você vai votar, e uma vez votado, você vai acompanhar e cobrar, porque ele é seu representante. Então, esses documentos, eles fazem parte da nossa fundamentação doutrinária. Então, para terminar, né, olha aqui, ó, a Bíblia, em primeiro lugar. Segundo lugar, credo apostólico, 25 artigos de religião, sermões e notas explicativas de Wesley. Terceiro lugar, documentos da igreja e pastorais, que você acabou de ser apresentado a eles aqui, né? Então, queridos, para concluir essa parte organizacional, eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre como que a nossa igreja se organiza em termos de diretoria, de presbitério, de diaconia. Eu vou explicar para você um pouquinho nesses próximos minutos, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando nessa etapa final dessa aula. A nossa igreja, ela se organiza através de ministérios e células. O ministério é a forma que a igreja se organiza, na maior parte, dentro das quatro paredes. Por exemplo, quem está me ajudando nesse processo aqui é o Ministério de Comunicação. Isso faz parte do Ministério de Comunicação da igreja, né? O Ministério da Administração, que cuida da parte administrativa da igreja, o Ministério de Louvor, o pessoal que está louvando, o Ministério de Oração. Então, esses ministérios é a forma como você vai se envolver, e o desafio de todo novo membro é escolher o ministério para participar. E depois de escolher o ministério que você vai ser acolhido como membro da igreja, depois de um tempo, se você quiser mudar de ministério, você pode mudar a hora que você quiser. Então, os ministérios são a forma que a igreja existe e se organiza dentro das quatro paredes. As células é a forma que a igreja se organiza fora das quatro paredes. Então é como se a igreja fosse uma águia. Tem duas asas. Uma asa dentro da igreja, outra do templo e outra fora. Dentro do templo, ministérios. Fora do templo, células nas casas. O que a gente experimenta nas células e nos ministérios? O discipulado. O que é o discipulado? É ser um cristão maduro, em processo de amadurecimento, alguém que já experimentou um crescimento espiritual, que vai cuidar de outra pessoa. Isso é o discipulado. Então, você vai ser discipulado pelo seu líder de célula, pelo seu líder de ministério, que é alguém que já tem uma maturidade espiritual para cuidar de você. Então, a nossa igreja vive o discipulado através dos ministérios e através das células. Eu vou dar uma pincelada, eu tenho um documento aqui, depois eu vou te dar em mãos na nossa próxima reunião presencial, mas aqui esse documento, feito pelo Ministério de Comunicação, ele fala dos ministérios atuais da igreja, que pode surgir outros. O que é um ministério? Vou dar um exemplo para você. É uma oficina. Se você recebe ferramenta de dentista,
você vai trabalhar num consultório, numa clínica odontológica. Se você recebe ferramenta de advogado, você vai trabalhar no fórum. Se você recebe ferramenta de médico, você vai trabalhar no hospital. A ferramenta é o dom. Eu já estudei com vocês lá no Espírito Santo, quando falamos sobre o Espírito Santo dá dons. Os dons são capacidades vindas de Deus para a gente fazer a vontade dele. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o fim do mundo. Mas vocês só serão minhas testemunhas depois de receber poder. E lá em Atos 2, o poder foi derramado através dos dons espirituais no batismo com o Espírito Santo. Então, eu recebo um dom. De acordo com o meu dom, é a área que eu vou atuar na igreja. Se eu tenho o dom de ensino, eu vou trabalhar no Ministério de Educação. Se eu tenho o dom de orar, eu vou trabalhar no Ministério de Oração. Então, pastor, eu não sei qual dom é o meu. Vamos buscar, vamos conhecer, vamos conversar com as pessoas e vamos pedir para o Espírito Santo mostrar. Eu tenho o dom do socorro, da misericórdia. Ministério de Ação Social. Então, eu vou ler para você os atuais, que são 15, né? Além do Ministério Pastoral. Ministério de Ação Social e Solidariedade. A gente tem o quilo do amor, que a gente arrecada mantimento nas células, deposita no altar no dia da ceia, no primeiro domingo do mês. E o Ministério de Ação Social faz o levantamento, compra o que faltou e produz, fabrica mais de 50 cestas básicas. Estas cestas básicas são usadas para abençoar pessoas e famílias carentes que são cadastradas. Quem faz isso? O Ministério de Ação Social. Um bazar beneficente, fazer um projeto missionário levando médicos, levando profissionais da saúde para atuar numa região. Ministério de Ação Social que atua. Um irmão lá teve um problema na casa dele, veio a enchente. É o Ministério de Ação Social que ajuda. Fazemos bazares. Os bazares daquela igreja são muito bons, que bazaram onde a pessoa doa as suas roupas em condições, o ministério cuida bonitinho e depois revende nas nossas congregações e aqui na central. Segundo ministério, a administração, está em ordem alfabética, tá? A administração é que cuida da parte administrativa, patrimonial da igreja. Área de recursos humanos, contratação de funcionário, patrimônio, ampliação, reforma, compra, venda, Ministério da Administração. Ministério de Apoio Familiar é o Ministério de Casais. Também, debaixo do guarda-chuva do Ministério de Casais, que é o apoio familiar, além do grupo de casais, nós temos o grupo de solteiros adultos, que são aqueles que não estão casados hoje, que são muito bem-vindos na vida da igreja, sendo pais ou não. Isso está tudo debaixo do guarda-chuva do Ministério de Apoio Familiar. Temos classe de casais, temos células de casais, jovens casais, temos encontros de casais anuais, tudo através do Ministério de Apoio Familiar. Ministério de Artes, é um ministério muito ativo na vida da igreja. Então, coreografia, dança, teatro, apresentações, peças teatrais evangelísticas, programações de Natal, de Páscoa, Dia das Mães. Quem cuida de tudo isso? Ministério de Artes. Ministério de Comunicação é isso aqui. Cuida do Instagram, das redes sociais, transmite os cultos, cuida da parte impressa, da cara da igreja, é o Ministério de Comunicação. Fotos, memória da igreja. Ministério de Educação Cristã é o ministério que cuida da parte de ensino da igreja. Então, dá aulas na escola dominical, prepara os professores, temos cursos de capacitação. Ministério de Educação Cristã. Ministério de Expansão Missionária é o ministério que cuida da área de missões da igreja. Então, nós temos parcerias missionárias que nós abençoamos 15 missionários diretamente em todo o mundo. Temos ações missionárias da nossa igreja. Vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos fazer uma pregação ao ar livre, vamos fazer uma panfletagem. Ministério de Expansão Missionária. Ministério que nós chamamos de Ministério de Lazer e Acampamento, né? Ou, hoje em dia, é o IMCG Sports. O que é o IMCG Sports? Toda a parte esportiva da igreja. Vamos jogar bola, fazer um time de vôlei, nós temos uma quadra no fundo da igreja. Vamos fazer uma atividade de gincana, vamos num acampamento, nós fazemos no mês de maio uma programação no Parque Flamboyant. Tudo quem cuida disso, IMCG Sports. Temos hoje uma vertente do IMCG Sports que é o Jiu-Jitsu. Trabalho excelente com crianças, com adolescentes, com adultos, homens e mulheres,
de jiu-jitsu, tudo dentro do IMCG Esportes. Temos o Ministério de Louvor, que é o que cuida da parte de louvor, música e adoração da igreja, coral, ministração congregacional. Nós temos hoje uma área que está gravando música, se divulgando aí nas redes sociais, que é o MCG Adoração, dentro do Ministério de Louvor. Ministério de Mordomia do Culto. Mordomia, depois eu vou falar mais sobre isso, é cuidar daquilo que não é seu, é administrar aquilo que não é seu. E aqueles irmãos e irmãs que ficam na recepção, que acolhem você, que acolhem o visitante, que se uma criança ou alguém derruba água, vai lá se preocupar, que cuida da distribuição dos elementos da ceia. Esse ministério é o ministério de mordomia. Ministério de oração é o ministério que faz toda a parte de intercessão da igreja, ora antes dos cultos, ora depois dos cultos, ora durante a semana, tem dias especiais de capacitação, tem o grupo de oração no WhatsApp. Então o ministério, todo mundo ora, mas o Ministério da Oração tem essa função ou essa atribuição específica, né? Depois, terminando, o Ministério de Ornamentação. Cuida da parte estética da igreja. Vamos ter uma liturgia especial, vamos fazer um arranjo bonito, chegando a época da Páscoa, está chegando a Santa Ceia, época de Natal, ornamentar a igreja para que através dos símbolos a gente transmita também a palavra de Deus, é feito através do Ministério da Ornamentação. Ministério da Terceira Idade são as pessoas abençoadíssimas, é um dos ministérios mais ativos da igreja, que são as pessoas acima de 60 anos, mas está aberto para qualquer idade, que se reúne, elas se reúnem, eles se reúnem de toda quarta-feira à tarde aqui na igreja, é uma festa, elas fazem trabalhos manuais, trabalhos artesanais, tem passeios nos parques, passeios nos hotéis, em Caldas Novas, fazem atividades extra-igreja, tem feiras, exposições e bazar que elas fazem no decorrer do ano. Tudo isso, Ministério da Terceira Idade, palavra ministrada, louvor entre elas, Ministério da Terceira Idade. Ministério de Trabalho com Crianças, que nós chamamos de IMCG Kids, que é aquele pessoal que cuida das nossas crianças, que ensina as nossas crianças, não substituindo os pais, mas completando a educação cristã que os pais dão em casa. Nos cultos tem o culto infantil, tem a escola dominical, tem a escola bíblica de férias, tem programações especiais em dias especiais como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Isso tudo é feito pelo Ministério de Trabalho com Crianças. E por fim o Ministério de Visitação, que é aquele ministério que leva a igreja até aqueles que não podem vir. A pessoa está enferma, está numa crise, está no hospital, está presa. Quem vai até lá levar a igreja? O Ministério de Visitação, que leva o amor de Deus, a palavra de Deus. Esses são os 15 ministérios que nós temos na igreja. Além desse, tem o Ministério Pastoral. Então, seria 16 ministérios. E você é convidado para escolher um desses para entrar. Pastor, eu vou entrar nesse. Se daqui 3 meses eu gostar de outro, pode mudar. Posso estar em 2? Pode. Não tem problema nenhum. É o espaço onde você vai se encontrar e fazer a vontade de Deus. Eu sempre falo isso, queridos. Se você é só torcida de um time, você usa a camisa do time, você usa o uniforme do time, você torce, você contribui, você segue o time em todos os lugares, se você for um torcedor fanático. Mas você não influencia resultado. Quem influencia resultado são os jogadores. Nem o técnico, nem o dono do time, nem o CEO do time, das SAFs agora, decide resultado. Quem decide são os jogadores. Quando você se torna membro da igreja, quando você se batiza, quando você assume essa posição, você está saindo da torcida e está entrando no time. Qual é a grande vantagem? Você vai contribuir para o time ser vencedor. E a medalha, o troféu, a taça, o torcedor não leva para casa. Você vai ser aquele que vai ganhar. Então, eu quero convidar você a se envolver com isso. Pense na cena. Você chega na igreja e vê uma parede suja. Se você é um mero assistente, torcedor, um visitante, um simpatizante, você fala, puxa vida, quem que sujou? Por que ninguém limpou? E você tem uma sensação de insatisfação, isso pode te afastar. Agora, se você faz parte do ministério que limpa a parede, você fala, opa, tem serviço para mim. Percebe? Isso é ser igreja. Igreja é feita por você, que entra para ser igreja e fazer parte desse mover de Deus sobre as nossas vidas. Queridos,
A gente vai ter mais uma aula. Eu convido você a ficar atento aí para a nossa 15ª aula, onde a gente vai concluir esse curso e você vai ter o embasamento mínimo necessário, porque você vai crescer muito mais ainda no seu conhecimento e quem sabe daqui a uns dias você pode estar no meu lugar dando uma aula dessa aqui, muito melhor que a minha. Deus te abençoe. Quero orar por você. Senhor Deus, eu te agradeço, porque é muito bom ser igreja. É muito bom ser povo do Senhor. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a sermos corpo de Cristo, templo do Espírito e família de Deus. Pai, abençoa o meu irmão e a minha irmã. Que o teu Espírito Santo haja nesta vida, para que a decisão pelo batismo, pela profissão de fé, para que a decisão em se tornar membro dessa igreja seja uma decisão muito séria, radical, seja uma decisão para o resto da vida e assim, juntos como igreja, possamos continuar escrevendo essa história, Pai, no nome do Senhor Jesus. Oramos por cada vida e te agradecemos, louvando o teu nome. Amém e amém.